A paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Gilvair de Oliveira. Mais uma vez, estamos gravando um vídeo aqui pelo esse canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu te peço que se inscreva nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, levar esta palavra a outras pessoas, pois é uma palavra que edifica vidas, é uma palavra que transforma e que modifica corações. Eu quero compartilhar uma palavra com os nossos telespectadores nesta noite, falando sobre Cristo Jesus e o sofrimento que ele teve no Getsemane e no seu julgamento. Veja bem, após a última ceia, Jesus conduz os seus discípulos, que ainda não eram chamados de apóstolos, mas discípulos, aprendizes. Jesus conduz os seus discípulos até o horto do Getsemane. Isto é muito importante, este fato. Ao chegar no Getsemane, a palavra Getsemane, no seu sentido original, vai significar, segundo os teólogos, os pesquisadores, prensa de azeite, ou prensa de tirar azeite. Ali foi onde Jesus suou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Após chegar no Getsemane, Jesus disse aos seus discípulos: vocês devem ficar aqui, e se retirou por um espaço muito curto para orar. E ele orava, e a Escritura nos diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor ia se transformando em grandes gotas de sangue. Não se sabe o porquê, possivelmente seja por causa do sofrimento ao qual ele foi submetido. Ele voltou após o primeiro período de oração e quando voltou ele encontra os seus discípulos dormindo. Ele acorda os discípulos e diz: vocês devem vigiar comigo, fiquem comigo, nenhuma hora vocês podem ficar comigo. Olha, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez, ele foi orar e retornou e encontra os discípulos dormindo. Nesse interim de tempo, nesse espaço de tempo dele indo orar e voltando, chega o traidor chamado Judas Iscariotes, que vinha com uma cambada de soldados do templo e os principais dos sacerdotes, ou alguns servos do sumo sacerdote, que vinha com o objetivo e com o propósito de prender Jesus, de prender o mestre por excelência. Bom, é importante nós entendermos que já tinha se arquitetado um plano por parte dos sacerdotes, por parte de Judas, que já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E nesse plano, eles arquitetaram dizendo o seguinte: aquele a quem eu beijar, aquele a quem eu cumprimentar com o ósculo santo, que era um beijo na face, esta pessoa é que é o mestre, é este que vocês devem prendê-lo. E isto foi arquitetado, isto foi planejado, bem planejado, para prender o mestre por excelência, Cristo Jesus. Claro que tudo isso já estava previsto dentro das Escrituras, e Jesus sabia que isto iria acontecer. Quando ele estava no Getsemane, posto em agonia, ele orava intensamente e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, faça-se a tua vontade, mas não a minha. Era o preço da redenção da humanidade. E Jesus viu isso claramente, o que iria acontecer com a sua pessoa. Após ele realizar esta oração, as Escrituras nos diz que chegou um anjo e o confortou e o fortaleceu. Pois bem, após todo esse processo de oração que Jesus passou, conversar, alertar os apóstolos, Judas Iscariotes chega junto com aquela multidão com vara-paus, cumprimenta Jesus com o ósculo santo, e após essa cumprimentação, Jesus disse: você traíste o Filho do Homem com um ósculo santo, com um beijo, Judas? Não era melhor apontar? Que falta de coragem é essa?
Você é covarde mesmo. Jesus não disse que ele era covarde, não está escrito, mas o ato foi de covardia. O ato foi de covardia, não tem coragem nisso aqui. Aí, meus amados, travou-se uma luta entre Judas, os soldados do templo que foram prender, enviados pelo sumo sacerdote, e os apóstolos. O apóstolo Pedro, que era muito afoito, alguém com um ânimo bem elevado, ele puxa a sua espada e ele vai cortar o pescoço de um dos que estavam presentes, que a Escritura nos diz que o nome deste era Malco, e ele era servo do sumo sacerdote. Quando Pedro desce-lhe a espada, ele tira o pescoço fora e aquilo pega na orelha, e a orelha cai no chão. Jesus já repreende Pedro e diz: pode parar, Pedro, não é assim, eu não te ensinei isso. Eu não sou violento e não sou a favor da violência. E olha, preste atenção, com o ferro que se fere, com o mesmo ferro será ferido. Então guarda a tua espada, pega a orelha de Malco, que está no chão caída, e coloca no lugar de onde tinha sido cortado. O milagre acontece. E mesmo assim aqueles homens, cegos que estavam, não percebiam que eles estavam presentes diante do Rei do Universo, diante de Cristo Jesus. Desta forma, o Senhor é preso, os seus discípulos correm, Pedro começa a acompanhar Jesus de longe, vendo ele de longe, e Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, onde se começa um processo de julgamento, um processo de mentira, de falcatruas, de falsos testemunhos contra o Senhor. Por quê? Porque o problema é que os judeus precisavam crucificar ou matar o mestre por excelência. Eles precisavam tirar Jesus de cena, mas eles não tinham uma justificativa. Então eles procuravam uma justificativa para que eles pudessem tirar a vida de Jesus. Esta era a grande verdade, mesmo sem saber. Claro que Jesus disse: olha, a minha vida ninguém tira, eu dou porque quero dar. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então Jesus, ele estava se entregando em favor da humanidade com o propósito de redimir, de redenção, de salvação, levar a humanidade ao arrependimento e, consequentemente, esta humanidade chegar ao conhecimento da verdade. Por que você fala isso, pastor? Nesse processo, quando Jesus foi ser preso, quando eles foram prender Jesus, lá no Evangelho de João, você pode estar consultando aí na sua casa, o mestre, ele perguntou: a quem buscais? Então, no Evangelho de João está escrito isso, Jesus perguntando: a quem buscais? E quando ele perguntou a quem buscais, que eles falaram que era Jesus de Nazaré, a Escritura no Evangelho de João nos diz que Jesus disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, a Escritura nos diz que eles caíram por terra devido ao poder que emanou desta fala de Cristo. Quando Pedro desceu a espada na orelha de Malco, que pegou na orelha de Malco, Jesus ordenou que ele guardasse a espada. Ele disse: se eu quisesse, eu pedi ao Pai agora 12 legiões de anjos e a gente resolveria esse problema, mas eu não vou cumprir aquilo que eu recebi do Pai. Ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus. Ninguém tinha esse poder. Ele deu a sua vida porque ele quis dá-la. Mas, no entanto, os homens não precisavam utilizar o processo de traição ao qual eles fizeram, ao qual eles realizaram. Veja o que está escrito aqui em São Mateus, no capítulo 26, versículo 59. Olha o que diz: ora, os principais dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Então eles buscavam, vejam que era uma patota, era um grupo, mucumunado juntos. Falcatrua e mentira tem desde o início do mundo. E não estou dizendo que quando Jesus esteve aqui era início do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que essas maracutaias, elas existem desde o princípio. Então veja que eles armaram tudo.
os principais sacerdotes, os anciãos, o conselho se juntaram e começaram a buscar falsos testemunhos para prender e dar-lhe a morte a Jesus de Nazaré. Olha que situação. Então, olha o que diz o verso 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. Então não foram somente duas, eram muitas testemunhas falsas que os sacerdotes, os principais sacerdotes, arquitetaram, planejaram e estavam realizando. No entanto, eles não achavam, porque Jesus era justo, Jesus era santo, Jesus, ele não tinha cometido nenhum erro, nenhum pecado, ele estava cumprindo tudo debaixo daquilo que foi determinado. Mas chegaram duas testemunhas. Essas duas testemunhas que vieram depor contra Jesus, eles inventaram uma história sem entender, porque Jesus disse: olha este templo, falando do templo dos judeus. Olha este templo, se vocês derribarem este templo, claro que Jesus não estava falando do templo dos judeus, ele estava falando de si próprio. Derrubem o templo que eu reconstruo em 3 dias. Eles levaram algumas dezenas de anos para construir aquele templo, mas não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque ele estava falando do seu corpo e não do templo físico. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Esta é a grande verdade, a grande realidade. Mas aquelas testemunhas disseram: nós vimos ele dizendo que o nosso templo, ele reedifica em 3 dias se nós derrubarmos. Então, isso já foi uma acusação. Os sacerdotes instigaram, junto, mancomunados, preparando todas as suas artimanhas, porque isso ocorre das trevas. As artimanhas, articulações, sejam elas políticas, religiosas ou sociais, essas articulações ocorrem quando se quer realizar um propósito que se diz que é um bem maior, embora não se sabendo o que está se fazendo. Então, eles arquitetaram, eles planejaram, e os principais sacerdotes tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Se tu és o Cristo, olha o que eles perguntavam, e Jesus era. E eles sabiam, se você não viu o nosso vídeo, Jesus, Nicodemos, salvação, veja este vídeo, porque Nicodemos, que foi um dos principais sacerdotes, ou um dos príncipes do povo, ele vai ter com Jesus e diz: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então eles sabiam que Jesus era vindo de Deus, que Jesus era o Cristo. Não tinha como negar, não dava para negar. Só que eles instigaram Jesus a falar, e Jesus fala: olha, eu sou o Cristo, e desde agora vocês vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando Jesus fala isso, eles disseram: não precisamos mais de testemunha nenhuma. Ele se condenou com a sua própria boca. O principal sacerdote disse: é blasfêmia o que ele está fazendo. É blasfêmia o que ele está dizendo. Rasgou as suas vestes. Olha o que diz o 66. O que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Veja que situação, que o mestre, o verdadeiro Deus, o Filho do Eterno, estava passando naquele momento, sendo julgado por homens cegos, homens nécios, homens pecadores, homens sem temor, homens sem respeito, homens que não temem a Deus, que arquitetaram todas essas coisas, essas artimanhas, essas articulações. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias, onde muitas articulações no meio político, no meio religioso, vêm se arquitetando, e o Brasil está pagando um preço muito caro por isso. Esta é a verdade nua e crua. Veja, eles disseram, após Jesus falar que era o Filho de Deus, que era o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é réu de morte. Foi o que eles disseram. Verso 67 de São Mateus 26, diz assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Olha que situação,
Que falta de respeito, que falta de temor, que falta de reverência para com o Eterno. Cuspiram-lhe no rosto, davam-lhe punhadas e outros o esbofeteavam. Situação complicada, situação difícil, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Esta é, irmãos, a verdade. Esta é, caro telespectador, a verdade, a realidade, nua e crua. Quem não teme a Deus comete essas parafernália, comete esse tipo de coisa. Por quê? Porque não conhece a Deus, porque não conhece as Escrituras, porque nunca conheceu quem é Jesus. Nós estamos abordando esta palavra. Isto ocorreu numa quinta-feira, quando Jesus foi preso, foi julgado nas escondidas da noite, nas caladas da noite, quando arquitetaram o plano para destruí-lo, para tirar-lhe a vida. Esta é a verdade, julgaram da forma que quiseram, da maneira que quiseram, porque a Escritura nos diz isso. Você que está ouvindo esta palavra, você que está assistindo esse vídeo, continue neste canal. Nós iremos dar continuidade nesta palavra num próximo vídeo para que ele não fique muito longo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus em Cristo Jesus salve a tua família, em nome do Senhor. E se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.